Catecismo da Igreja Católica. Primeira parte, a profissão de fé. Segunda secção, a profissão da fé cristã. Capítulo 3. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Creio na Santa Igreja Católica. Número de 748 a 750. A luz dos povos é Cristo. Por isso, este sagrado concílio, reunido no Espírito Santo, deseja ardentemente iluminar todos os homens com a sua luz, que resplandece no rosto da Igreja, anunciando o Evangelho a toda a criatura. É com estas palavras que começa a Constituição dogmática sobre a Igreja do Segundo Concílio do Vaticano. Desse modo, o concílio mostra que o artigo de fé sobre a Igreja depende inteiramente dos artigos relativos a Jesus Cristo. A Igreja não tem outra luz senão a de Cristo. Ela é, segundo uma imagem cara aos padres da Igreja, comparável à lua, cuja luz é toda reflexo da do sol. O artigo sobre a Igreja depende também inteiramente do artigo sobre o Espírito Santo, que o precede. Com efeito, depois de ter mostrado que o Espírito Santo é a fonte e o dador de toda a santidade, nós confessamos agora que foi Ele quem dotou de santidade a Igreja. A Igreja é, segundo a expressão dos padres, o lugar onde floresce o Espírito. Crer que a Igreja é santa e católica, e que é una e apostólica como acrescenta o símbolo niceno-constantinopolitano, é inseparável da fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer a Igreja Santa, credo, eclesiam, e não na Igreja, para não confundir Deus com as suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que Ele próprio pôs na sua Igreja. Parágrafo 1. A Igreja no desígnio de Deus. 1. Os nomes e as imagens da Igreja. Número de 751 a 752. A palavra Igreja Eclesia, do verbo grego ekkalein igual chamar fora, significa convocação. Designa as assembleias do povo em geral de caráter religioso. É o termo frequentemente utilizado no Antigo Testamento grego para a Assembleia do povo eleito diante de Deus, sobretudo para a Assembleia do Sinai, onde Israel recebeu a lei e foi constituído por Deus como seu povo santo. Ao chamar-se Igreja, a primeira comunidade dos que acreditaram em Cristo reconhece-se herdeira dessa Assembleia. Nela, Deus convoca o seu povo de todos os confins da terra. O termo Kirke, de onde derivaram Church, Quirche, significa aquela que pertence ao Senhor. Na linguagem cristã, a palavra Igreja designa a assembleia litúrgica, mas também a comunidade local ou toda a comunidade universal dos crentes. Estes três significados são, de fato, inseparáveis. A Igreja é o povo que Deus reúne no mundo inteiro. Ela existe nas comunidades locais e realiza-se como assembleia litúrgica, sobretudo eucarística. Vive da palavra e do corpo de Cristo, e é assim que ela própria se torna corpo de Cristo. Os símbolos da Igreja. Número de 753 a 757.
Na Sagrada Escritura, encontramos grande quantidade de imagens e figuras ligadas entre si, mediante as quais a revelação fala do mistério inesgotável da Igreja. As imagens tomadas do Antigo Testamento constituem variantes de uma ideia de fundo, que é a de povo de Deus. No Novo Testamento, todas estas imagens encontram um novo centro, pelo fato de Cristo se tomar a cabeça deste povo que é, desde então, o seu corpo. À volta deste centro, agrupam-se imagens tiradas quer da vida pastoril ou agrícola, quer da construção ou também da família e matrimônio. Assim a Igreja é o redil, cuja única e necessária porta é Cristo. E também o rebanho, do qual o próprio Deus predisse que seria o pastor e cujas ovelhas, ainda que governadas por pastores humanos, são contudo guiadas e alimentadas sem cessar pelo próprio Cristo, bom pastor e príncipe dos pastores, o qual deu a vida pelas suas ovelhas. A Igreja é a agricultura ou o campo de Deus. Nesse campo cresce a oliveira antiga, de que os patriarcas foram a raiz santa e na qual se realizou e realizará a reconciliação de judeus e gentios. Ela foi plantada pelo celeste agricultor como uma vinha eleita. A verdadeira videira é Cristo. É Ele que dá vida e fecundidade aos sarmentos, isto é, a nós que, pela Igreja, permanecemos nele, e sem o qual nada podemos fazer. A Igreja é também muitas vezes chamada construção de Deus. O próprio Senhor se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Mateus 21, 42 par. Atos dos Apóstolos 4, 11. 1 Pedro 2, 7. SL 118, 22. Sobre esse fundamento é a Igreja construída pelos apóstolos, e dele recebe firmeza e coesão. Esta construção recebe vários nomes: Casa de Deus, na qual habita a sua família; Habitação de Deus no Espírito; Tabernáculo de Deus com os homens; e, sobretudo, Templo Santo, o qual, representado pelos santuários de pedra e louvado pelos santos padres, é com razão comparado, na liturgia, à Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados cá na terra como pedras vivas. Esta cidade, João contemplou-a descendo do céu, da presença de Deus, na renovação do mundo, como esposa adornada para ir ao encontro do esposo. Apocalipse 21, 1, 2. A Igreja é também chamada Jerusalém do Alto e Nossa Mãe. Gálatas 4, 26. É também descrita como a esposa imaculada do Cordeiro sem mancha, a qual Cristo amou, pela qual se entregou para a santificar. Efésios 5, 25, 26, que uniu a si por um vínculo indissolúvel, e a qual, sem cessar, alimenta e presta cuidados. Efésios 5, 29. 2. Origem, fundação e missão da Igreja. Número 758. Para perscrutar o mistério da Igreja, é conveniente meditar primeiro sobre a sua origem no desígnio da Santíssima Trindade e sobre a sua progressiva realização na história. Um desígnio nascido no coração do Pai. Número 759. O Eterno Pai, que pelo libérrimo e insondável desígnio da sua sabedoria e bondade, criou o universo,
decidiu elevar os homens participação da vida divina, para a qual a todos convida em seu Filho. E, aos que creem em Cristo, decidiu convocá-los na Santa Igreja. Esta família de Deus constituiu-se e realizou-se gradualmente ao longo das etapas da história humana, segundo as disposições do Pai. De fato, a Igreja prefigurada já desde o princípio do mundo e admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança, foi constituída no fim dos tempos, e manifestada pela efusão do Espírito Santo, e será gloriosamente consumada no fim dos séculos. A Igreja, prefigurada desde a origem do mundo. Número 760. O mundo foi criado em ordem à Igreja, diziam os cristãos dos primeiros tempos. Deus criou o mundo em ordem e comunhão na sua vida divina, comunhão que se realiza pela convocação dos homens em Cristo, e esta convocação é a Igreja. A Igreja é o fim de todas as coisas. Até as próprias vicissitudes dolorosas, como a queda dos anjos e o pecado do homem, não foram permitidas por Deus senão como ocasião e meio de pôr em ação toda a força do seu braço, toda a medida do amor que queria dar ao mundo. Assim como a vontade de Deus é um ato e se chama mundo, do mesmo modo a sua intenção é a salvação dos homens e chama-se Igreja. A Igreja, preparada na antiga aliança. Número de 761 a 762. A reunião do povo de Deus começa no instante em que o pecado destrói a comunhão dos homens com Deus e entre si. A reunião da Igreja é, por assim dizer, a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Esta reunificação realiza-se secretamente no seio de todos os povos. Em qualquer nação, quem o teme e em prática a justiça, é aceite por ele. Atos dos Apóstolos 10:35. A preparação remota da reunião do povo de Deus começa com a vocação de Abraão, a quem Deus promete que há de vir a ser o pai de um grande povo. A preparação imediata começa com a eleição de Israel como povo de Deus. Pela sua eleição, Israel deve ser o sinal da reunião futura de todas as nações. Mas já os profetas acusam Israel de ter quebrado a aliança, comportando-se como uma prostituta. Eles anunciam uma aliança nova e eterna. Esta aliança nova instituiu a Cristo. A Igreja, instituída por Jesus Cristo. Número de 763 a 766. Pertence ao Filho realizar, na plenitude dos tempos, o plano de salvação do seu Pai. Tal é um motivo da sua missão. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja, pregando a boa nova do advento do reino de Deus, prometido desde há séculos nas Escrituras. Para cumprir a vontade do Pai, Cristo inaugurou na terra o reino dos céus. A Igreja é o reino de Cristo, já presente em mistério. Este reino manifesta-se aos homens na palavra, nas obras e na presença de Cristo. Acolher a palavra de Jesus é acolher o próprio reino. O germe e começo do reino é o pequeno rebanho Lucas 12:32, daqueles que Jesus veio congregar ao seu redor e dos quais ele próprio é o pastor. 168. Eles constituem a verdadeira família de Jesus.
Aqueles que assim juntou em redor de si, ensinou uma nova maneira de agir, mas também uma oração própria. O Senhor Jesus dotou a sua comunidade de uma estrutura que permanecerá até o pleno acabamento do reino. Temos, antes de mais, a escolha dos 12, com Pedro como chefe. Representando as 12 tribos de Israel, são as pedras do alicerce da Nova Jerusalém. Os 12 e os outros discípulos participam da missão de Cristo, do seu poder, mas também da sua sorte. Com todos estes atos, Cristo prepara e constrói a sua igreja. Mas a igreja nasceu principalmente do dom total de Cristo pela nossa salvação, antecipado na instituição da Eucaristia e realizado na cruz. Tal começo e crescimento da igreja exprimem-nos o sangue e a água que manaram do lado aberto de Jesus crucificado. Porque foi do lado de Cristo, adormecido na cruz, que nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja 178. Assim como Eva foi formada do costado de Adão adormecido, assim a Igreja nasceu do coração trespassado de Cristo, morto na cruz. A Igreja, manifestada pelo Espírito Santo. Número de 767 a 768. Consumada a obra que o Pai confiou ao Filho para cumprir na terra, no dia de Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para que santificasse continuamente a Igreja. Foi então que a Igreja foi publicamente manifestada diante de uma grande multidão e teve o seu início a difusão do Evangelho entre os gentios, por meio da pregação. Porque é convocação de todos os homens à salvação, a Igreja é, por sua própria natureza, missionária, enviada por Cristo a todas as nações, para de todas fazer discípulos. Para que a Igreja possa realizar a sua missão, o Espírito Santo enriquece a guia com diversos dons hierárquicos e carismáticos. Pelo que a Igreja, enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos, e constitui o germe e o princípio deste mesmo reino na terra. A Igreja, consumada na glória. Número 769. A Igreja, só na glória celeste alcançará a sua realização acabada, a quando do regresso glorioso de Cristo. Até esse dia, a Igreja avança na sua peregrinação por entre as perseguições do mundo e das consolações de Deus. Vivendo na terra, ela tem consciência de viver no exílio, longe do Senhor e suspira pelo advento do reino em plenitude, pela hora em que espera e deseja juntar-se ao seu rei na glória. A consumação da Igreja, e através dela, do mundo, na glória, não se fará sem grandes provações. Só então é que todos os justos, desde Adão, desde o justo Abel até o último eleito, se encontrarão reunidos na Igreja Universal junto do Pai. 3. O mistério da Igreja. Número 770. A Igreja está na história, mas, ao mesmo tempo, transcende-a. Só com os olhos da fé é que se pode ver na sua realidade visível, ao mesmo tempo, uma realidade espiritual, portadora de vida divina.
A Igreja, ao mesmo tempo visível e espiritual. Número 771. Cristo, mediador único, constitui continuamente e sustenta sobre a terra, como um todo visível, a sua Igreja Santa, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. A Igreja é, simultaneamente, sociedade dotada de órgãos hierárquicos e corpo místico de Cristo, agrupamento visível e comunidade espiritual, igreja terrestre e igreja ornada com os bens celestes. Estas dimensões constituem, em conjunto, uma única realidade complexa, formada pelo duplo elemento humano e divino. É próprio da Igreja ser simultaneamente humana e divina, visível e dotada de elementos invisíveis, empenhada na ação e dada contemplação, presente no mundo e, todavia, peregrina, mas de tal forma que o que nela é humano se deve ordenar e subordinar ao divino, o visível ao invisível, a ação à contemplação, e o presente à cidade futura que buscamos. Humildade, sublimidade, tenda de cedar e santuário de Deus, habitação terrena e palácio celeste, casa de barro e corte real, corpo mortal e templo de luz. Enfim, objeto de desprezo para os orgulhosos e esposa de Cristo. Ela é morena mas bela, ó filhas de Jerusalém. Ela que, empalidecida pela fadiga e sofrimento do longo exílio, tem, no entanto, por ornamento a beleza celeste. A Igreja, mistério da união dos homens com Deus. Número de 772 a 773. É na Igreja que Cristo realiza e revela o seu próprio mistério, como a meta do desígnio de Deus. Recapitular tudo nele. Efésios 1:10. São Paulo chama grande mistério. Efésios 5:32, a união esponsal de Cristo e da Igreja. Porque está unida a Cristo como a seu esposo, a própria Igreja, por seu turno, se torna mistério. 195. E é contemplando nela este mistério, que S. Paulo exclama: Cristo em vós, eis a esperança da glória. Colossenses 1:27. Na Igreja, esta comunhão dos homens com Deus pela caridade, que não passa jamais. 1 Coríntios 13:8, é o fim que comanda tudo quanto nela é meio sacramental, ligado a este mundo que passa. A sua estrutura está completamente ordenada à santidade dos membros de Cristo. E a santidade aprecia-se em função do grande mistério, em que a esposa responde com a dádiva do seu amor ao dom do esposo. Nesta santidade, que é um mistério da Igreja, Maria precede-nos todos como a esposa sem mancha nem ruga. E é por isso que a dimensão mariana da Igreja precede a sua dimensão petrina. A Igreja, sacramento universal da salvação. Número de 774 a 776. A palavra grega mysterion foi traduzida em latim por dois termos, mysterium e sacramentum. Na segunda interpretação, o termo sacramentum exprime prevalentemente o sinal visível da realidade oculta da salvação, indicada pelo termo mysterium. Neste sentido, o próprio Cristo é o mistério da salvação. Nem há outro mistério senão Cristo.
A obra salvífica da sua humanidade santa e santificadora é o sacramento da salvação, que se manifesta e atua nos sacramentos da Igreja, que as igrejas do Oriente chamam também os santos mistérios. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo derrama a graça de Cristo, que é a cabeça, na Igreja, que é o seu corpo. A Igreja possui, pois, e comunica a graça invisível que significa. E é neste sentido analógico que é chamada sacramento. A Igreja em Cristo é como que o sacramento, ou sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Ser sacramento da união íntima do homem com Deus, eis a primeira finalidade da Igreja. E porque a comunhão dos homens entre si radica na união com Deus, a Igreja é, também, o sacramento da unidade do gênero humano. Nela, esta unidade já começou, pois reuniu homens de toda a nação, raça, povo e língua. Apocalipse 7, 9. A Igreja é, ao mesmo tempo, sinal e instrumento da plena realização desta unidade, que ainda há de vir. Como sacramento, a Igreja é instrumento de Cristo. É assumida por Ele como instrumento da redenção universal, o sacramento universal da salvação, pelo qual o mesmo Cristo manifesta e simultaneamente atualiza o mistério do amor de Deus pelos homens. É o projeto visível do amor de Deus para com a humanidade, segundo o qual Deus quer que todo o gênero humano forme um só povo de Deus, se una num só corpo de Cristo e se edifique num só templo do Espírito Santo. Resumindo, número de 777 a 780. A palavra igreja significa convocação. Designa a assembleia daqueles que a palavra de Deus convoca para formar o seu povo, e que, alimentados pelo corpo de Cristo, se tornam, eles próprios, corpo de Cristo. A igreja é, ao mesmo tempo, caminho e meta do desígnio de Deus, prefigurada na criação, preparada na antiga aliança, fundada pelas palavras e atos de Jesus Cristo, realizada pela sua cruz redentora e pela sua ressurreição, manifesta-se como mistério de salvação pela efusão do Espírito Santo. Será consumada na glória do céu como assembleia de todos os resgatados da terra. A igreja é, ao mesmo tempo, visível e espiritual, sociedade hierárquica e corpo místico de Cristo. É una, mas formada por um duplo elemento, humano e divino. Aí reside o seu mistério, que só a fé pode acolher. A igreja é, neste mundo, o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens.